40 anos passados sobre o seu reconhecimento constitucional, estamos neste, que é o primeiro órgão de governo próprio da região autónoma da Madeira, a debater o percurso da autonomia desde a sua gênese. Com efeito, a Constituição de Abril e a Revolução, data maior da nossa história recente, possibilitaram a instituição da autonomia das regiões autónomas enquanto importante instrumento de correção de assimetrias sociais, culturais e estruturais, em que os 48 anos de ditadura fascista mergulharam os povos das outrora ilhas adjacentes. A criação de órgãos de governo próprio na Madeira e nos Açores surgiram aos olhos do legislador constituinte como o corolário lógico de décadas e séculos de lutas pelo autogoverno destes territórios insulares que, com as suas gentes, tantas vezes foram espezinhados pelo poder centralista e prepotente instalado em Lisboa. Não temos dúvidas em afirmar que o sonho de uma autonomia que ajudasse a retirar os madeirenses e açorianos do atraso e do subdesenvolvimento que os portugueses das ilhas foram votados por Salazar e pelo Estado Novo, foi um sonho bonito que, infelizmente, nem sempre teve correspondência com a realidade da vida concreta dos povos desta região nestes últimos 40 anos. Nesta altura, em que ainda podemos considerar de comemoração do 40º aniversário da autonomia, quisemos trazer aqui os avanços e recuos permitidos pelo regime autonómico, não esquecendo a caricatura que tantas vezes fizeram da mesma e a sua instrumentalização em benefício, tantas vezes, apenas de alguns. O Bloco de Esquerda, que se reclama herdeiro da União do Povo da Madeira, o primeiro movimento autonomista de esquerda deste arquipélago e de outras organizações políticas que enfrentaram o terrorismo bombista da organização terrorista e separatista Flama, não pode deixar de recordar, no dia de hoje, os crimes que nunca foram investigados e os terroristas criminosos que nunca foram levados a julgamento, apesar de alguns ainda andarem por aí. A democracia e a autonomia, que alguns queriam transformar em independência da nossa pátria comum, permitiram que aqueles que usaram e abusaram de métodos violentos se instalassem confortavelmente na sociedade madeirense, beneficiando de uma impunidade consentida por figuras gradas do recém-instalado regime autonómico, sem que o braço da justiça lhes pudesse tocar e sem que o Poder Judicial tivesse mexido uma palha para investigar os crimes que cometeram, para que posteriormente fossem julgados e condenados pelos seus atos criminosos. Nem sequer correram o risco de cumprir pena de prisão ao fim de semana. Claro que há os que, nos vários setores da nossa sociedade, tentem sempre endeusar os flamistas madeirenses com ligações à então extrema-direita a nível nacional, a ELP, organização criada por um ex-diretor da PIDE e sucedânea da Polícia Política da ditadura, diabolizando aqueles que na Madeira vieram para a rua lutar contra o terrorismo bombista e o separatismo, fenómenos que apenas acalmaram a quando da subida ao poder daqueles que, com a ajuda dos cerejeiras desta terra, se encostaram à autonomia e dela se serviram, muitas vezes, em benefício de uns poucos e em prejuízo de milhares de conterrâneos nossos. Esta pequena introdução, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Secretário Regional, Sras. e Srs. Deputados, que aqui deixamos, é importante, porque não faltam nesta terra os que apenas contam uma parte de uma história de autonomia que, na realidade, vai muito para além das narrativas históricas reescritas. Apesar destas dificuldades iniciais, próprias dos tempos conturbados que se viviam nos primórdios do regime autonómico, é inegável que a autonomia cumpriu, em boa parte, o seu objetivo. Conseguimos melhorar as vias de comunicação, levar a escola a todos os concelhos, eletrificamos toda a região, generalizamos o acesso à água, melhoramos a habitação acabando com barracas, fizemos, enfim, aquilo que foi feito nos distritos do continente português, aqui por ação dos órgãos de governo próprio, mas também por determinação de uma oposição que à esquerda nunca se calou e veio sempre para a rua lutar e exigir melhores condições de vida para aquelas pessoas expropriadas dos seus mais elementares direitos. Mas mesmo quando a autonomia nos possibilitava irmos mais além, foi sempre com muita luta e não raras vezes barrando na má vontade de quem sempre governou a Madeira que importantes conquistas
foram realizadas. Desde a extinção da colonia à garantia de melhores condições de trabalho para os que se empregavam nos vários setores da nossa frágil economia. Desde a luta pela dignificação da carreira docente ao direito à reforma aos 60 anos para as bordadeiras de casa. Desde a exigência pelos contratos coletivos de trabalho que garantissem direitos a quem trabalhava de sol a sol, ao Fundo de Garantia Salarial para os pescadores, quando estavam meses e meses sem ir ao mar. Desde a conquista importantíssima de criação de uma lei das finanças regionais que nos facultasse o direito à transferência de recursos financeiros do Estado para garantir o funcionamento da saúde, da educação e das funções sociais, à capacidade de podermos fixar os impostos até 30% mais baixos do que no território continental, como forma de compensar os custos de insularidade. Senhora Presidente, Senhor Secretário Regional, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, muito nos tem dado a autonomia, é verdade, mas é certo que esta autonomia não seria tão rica e tão importante para a vida das pessoas se não tivesse havido muita luta dos que, não estando no poder, foram também obreiros do nosso edifício autonómico. Não posso, neste momento, deixar de recordar muitas pessoas que no poder, mas também na oposição, foram determinantes nesta construção e a quem muito a Madeira deve. Recordo aqui Paulo Martins, ex-deputado desta Casa, comendador da Ordem da Liberdade e um autonomista convicto que desde a primeira hora, de forma determinada, tomou a dianteira na resolução de muitos problemas a que a autonomia deu resposta, como foi o caso da extinção da colonia, do direito à reforma aos 60 anos para as bordadeiras e do Fundo de Garantia Salarial aos pescadores. Mas, Senhora Presidente, Senhor Secretário Regional, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, nem tudo foram cravos de abril nestes 40 anos de autonomia. Muitas vezes a autonomia da Madeira foi sequestrada, amordaçada, violentada e atirada na sarjeta por aqueles que sempre encheram a boca para jurar que a defenderiam até o último suspiro. Quantas vezes foram perseguidas pessoas só por terem opiniões diferentes? Quantas vezes o regime instalado condicionou a liberdade de imprensa e quantas vezes a democracia foi espezinhada nesta terra? Quantas vezes este, que é o primeiro órgão de autonomia, foi ridicularizada, desrespeitada, vilipendiada perante o silêncio cúmplice de muitos senhores deputados que ainda se sentam na bancada do PSD? Quantas vezes entraram máquinas pelos terrenos adentro de pessoas que perderam quase tudo e que ainda hoje não viram um cêntimo em resultado dessas mesmas expropriações? Quantas pessoas, nos dias de hoje, se queixam de uma autonomia madrasta que não lhes consegue garantir o acesso aos mais básicos cuidados de saúde? Pessoas que, não raras vezes, são chamadas para consultas ou intervenções cirúrgicas após estarem na sua última morada. Que autonomia é esta que temos, que não consegue responder à emergência social de milhares de pessoas que passam fome na Madeira? Que autonomia é esta que, enquanto uns passam fome e vivem na solidão, continuam a não faltar os milhões para os monopólios nos portos, nas inspeções, para os futebols, para os betões e outros com milhões? Que autonomia da Madeira é esta, cujo Governo Regional permite que, ao fim de 4 décadas de regime autonómico, ainda não seja cumprida a capacidade que temos inscrita no Estatuto de termos impostos até 30% mais baixos que no continente, mas já falam em exigir um sistema fiscal próprio, quando não usam todas as capacidades que a mesma autonomia nos concede em matéria fiscal? Dizia o Sr. Secretário Regional na sua intervenção inicial: recusamos cedências de direitos tendo em vista constrangimentos conjunturais. Mas cederam quando permitiram que um programa de ajustamento financeiro colocasse os madeirenses na penúria e na miséria, na pobreza e na exclusão social. Querem honrar a autonomia promovendo uma revisão do Estatuto que transforma esta Assembleia no local onde fiquem apenas 2 ou 3 partidos, promovendo uma redução do número de deputados que varra do debate político forças com menor representatividade, pondo o Parlamento a falar a 2 ou 3 vozes? Será defender a autonomia e a exigir do Estado e colocar no Estatuto a tutela sobre o domínio público marítimo e hídrico para poderem voltar a permitir que a pirataria da construção e dos grandes interesses imobiliários intensifiquem o assalto ao nosso litoral? Será que o aprofundamento da autonomia se faz introduzindo no Estatuto competências na área da segurança rodoviária para podermos generalizar, como aconteceu há dias nesta Assembleia, por exemplo, a aprovação de legislação que aumenta a idade dos autocarros de transporte de crianças dos 18 para os 25 anos?
Senhora Presidente, Senhor Secretário Regional, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 40 anos passaram sobre a instituição da autonomia constitucional. Agora é preciso também olharmos para o futuro, sem nunca perdermos a memória do que foi o passado. E o futuro da autonomia só poderá ser risonho e corresponder à sua função se for promotor de justiça social, de igualdade, de solidariedade fundadas na liberdade, na democracia e nos valores do 25 de Abril. E não existirá liberdade, democracia e autonomia dignas desse nome, enquanto existir fome, miséria, exploração e, como dizia o Papa João Paulo II, enquanto os ricos forem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. O Bloco de Esquerda continuará a dar o seu contributo de luta e combate em prol de uma região mais justa e solidária e de uma autonomia que tem que ser resgatada e recolocada ao serviço de todos e de todas as madeirenses e porto-santenses. Uma autonomia sem donos, uma autonomia sem amos nem senhores. Essa é a autonomia por que lutamos. Havemos de a ter pela Madeira e pelos madeirenses.